O Sporting de Espinho, que festejou em 92 o título de campeão nacional da 2ª Divisão de Honra e o regresso à divisão principal, quais tigres em glória, um ano depois viraram tigres de papel. O sobe e desce da vida marcaram nova descida à divisão secundária. Descida consumada no último jogo, na 34ª jornada, ao permitir o empate em casa frente aos Salgueiros, outro aflito a norte, depois de ter estado a vencer por 1-0. O Sporting de Espinho, com uma equipa com uma média de idades à volta dos 30 anos, teve por um lado a experiência a mandar, por outro a veterania a ditar lei no decorrer de uma prova dura como é o campeonato. O Espinho começou bem. Pontos altos da equipa da Costa Verde passaram pelo Belenenses e pelo Sporting. Frente aos azuis, 2 vitórias, 3-1 na 14ª jornada, com 2 golos de Chico Faria, a grande figura do encontro. Na segunda volta, o Espinho surpreendeu de novo o Belenenses, agora no Restelo, vencendo então por 2-1, já no fim do campeonato, quando lutava desesperado pela manutenção na divisão maior, e numa altura em que em Belém ainda se sonhava com a Europa. Quinito foi um treinador corajoso, aceitou um desafio. Perdeu, mas não foi por ele que o espetáculo de futebol em Portugal encontrou sintomas de pobreza. Embora dispondo de recursos limitados, Quinito em 92-93 pôs o Sporting de Espinho a dar espetáculo. Assim aconteceu frente ao Sporting. O Espinho venceu por 3-1, venceu e convenceu. Sucedeu na 22ª jornada, já na segunda volta. Com esta vitória, os Tigres mataram por raiz as esperanças dos Leões de reconquistarem um título que lhes foge desde 1982. Nos que ficam pelo caminho, há troféus que se conquistam e que ficam para a história da prova. Assim se passou com o Sporting de Espinho. O Tirsense foi outro despromovido depois da ascensão à divisão maior um ano antes. A alegria do golo não foi algo que tivesse continuidade em Santo Tirso. Foi samba de uma nota só. Uma coroa de glória num campeonato onde passou de forma insípida. Vencer o Futebol Clube do Porto por um concludente 3-1, infligindo a primeira derrota do torneio ao campeão. Foi o seu resultado mais expressivo na 4ª jornada, na primeira volta, ainda corria setembro de 92. Amâncio, um avançado paraguaio de 28 anos, foi o melhor marcador do conjunto com 6 golos apontados. Inaugurou o marcador. Depois, no evoluir do campeonato, o Tirsense tornou-se na equipa menos concretizadora, apenas 27 golos marcados. Dez vitórias, muito pouco, em 34 jogos. Construiu 2 empates fora, 0-0 no estádio do Bessa frente ao Boa Vista. O mesmo resultado em Alvalade de fronte do Sporting, empates com equipas com outras aspirações, a quem conquistou pontos parcos todavia na sua luta contra a despromoção. Com Rodolfo Reis como treinador, grande parte do campeonato afastado do banco por motivos disciplinares, o Tirsense foi um conjunto de cariz defensivo e pagou por isso. Em 34 jornadas venceu uma só vez fora, em Barcelos, em jogo com o Gil Vicente, na jornada 29, sabe a pouco para quem quer estar entre os grandes do futebol português. Quanto ao Desportivo de Chaves, foi das primeiras equipas a correr para o seu destino no campeonato. A descida de divisão. Afastado do seu estádio por motivos de ordem disciplinar, a invasão de campo em Trás-os-Montes no final do encontro com o Boa Vista, na 13ª jornada, abreviou a questão dos flavienses quanto à classificação em 93. Caíram muito cedo no fosso da descida de divisão. O Chaves, clube do interior, foi ao fundo com o menor número de vitórias no torneio, 4, o maior número de derrotas, 22, foi o único clube a não vencer nenhuma vez fora de casa. Foi o último. O Vitória de Guimarães, um europeu à partida do campeonato, teve uma época negra, decepcionante. Quinto classificado em 1992, em 93 quedou-se por um modesto 11º lugar. Andou muitas jornadas pela cauda da tabela. Marinho Pérez, um técnico que em 1986 tinha levado os vimaranenses ao 3º lugar, melhor classificação de sempre do Vitória Minhoto, não resistiu aos maus resultados em 93. Foi substituído pelo seu adjunto Bernardino Pedroto, uma chicotada psicológica que surtiu efeito. Pedroto, que pegou na equipa minhota em hora difícil, mostrou capacidade de liderança, afirmando-se como um técnico de futuro. O Vitória Guimarães, como a equipa mais pobre que em 92, acabou por resistir em 93. Mesmo assim, salientam-se notas negativas.
Sofreu 53 golos. Foi uma das defesas mais batidas. Com 17 derrotas, foi a segunda equipa mais derrotada do torneio. Nota alta de fronte do Boa Vista, no estádio do Bessa, na 14ª jornada. À chuva, o Guimarães venceu por 3-1, um dos últimos desafios dirigidos tecnicamente por Marinho Pérez. Aliás, com os achadrezados, o Guimarães contou por vitórias os jogos disputados, já que na segunda volta, na cidade de Berço, aconteceu nova vitória por banda dos vimaranenses, ao ganharem por 3-2. O terceiro golo dos minhotos foi obtido por Pedro, o jogador vimaranense com maior cotação. Com 22 anos de idade, fez uma época em cheio, pese ter dividido a sua atividade profissional no futebol com o serviço militar. Pedro é um médio criativo, rematador, o goleador da equipa, com 8 golos apontados. Marcou o golo com que o Guimarães venceu o Braga num clássico minhoto. Uma nota alta no campeonato para os vimaranenses, dentro das suas 14 vitórias, repetiram a proeza na segunda volta, agora com um golo de Alexandre, um brasileiro chegado ao Minho a meio da época, com um bom índice de produtividade, 5 golos em 93. O Sporting de Braga, derrotado nos 2 confrontos diretos com o seu rival Minhoto, tal como o seu vizinho, viveu uma época de sobressaltos. Fez um campeonato a lutar constantemente pela permanência na primeira divisão. Esta é uma situação pouco coerente com o passado recente dos bracarenses, que sempre têm vindo a espreitar voos europeus. O treinador Vítor Manuel foi substituído à 26ª jornada do campeonato. Quem entrou para o seu lugar foi o técnico António Oliveira. António Oliveira acabou por levar o Sporting Clube de Braga a bom porto, num final de campeonato que não foi nada fácil. Em casa, empatou a 0 golos com o Sporting, único resultado positivo no confronto direto com os 3 grandes. Com o Boa Vista, também um resultado positivo, 1-1 no estádio do Bessa. No estádio 1º de Maio, venceu por 2-1. Forbes, autor do primeiro golo do desafio, foi o melhor marcador dos bracarenses. Com 8 golos, sendo fundamental no ataque do conjunto, este avançado oriundo da Guiné-Bissau tem agora 30 anos. Com resultados positivos frente ao europeu Boa Vista, o Sporting de Braga venceu por 2 vezes fora, ambas por 1-0. Em Barcelos, logo na jornada inaugural do campeonato, frente ao Gil Vicente, a darem indicadores que não se cumpriram ao longo da prova. E depois, na segunda volta, na 19ª jornada, em Espinho. Só 2 vitórias fora no torneio marcam bem, porque os bracarenses terminaram em 12º lugar, uma das suas piores classificações de sempre. Os resultados positivos com que conta o Sporting de Braga realçam-se as vitórias sobre o Tirsense, Belenenses e o Salgueiros, todas por 3-0 e em casa, numa época marcada pela irregularidade de uma formação que, dispondo de bons valores individuais, não conseguiu construir um bloco capaz de levar o clube a lugar mais compatível com o seu historial.